Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o Betal11, que é um fundo imobiliário que infelizmente muitos investidores acabam confundindo ele como um fiagro, mas ele não é um fiagro, pelo contrário, ele é um fundo de galpões logísticos, onde esses galpões logísticos eles são alugados para o agronegócio, certo? Então nós vamos estar falando sobre ele hoje aqui no nosso canal. Mas antes de passar para o nosso vídeo, peço para você que acompanha o conteúdo aqui do nosso canal, que ainda não é seguidor, que possa seguir, né? Clica aí, seguindo o nosso canal, comenta, curte, como também faz sugestões, certo? Então, o Betal11, né, este fundo imobiliário que ele é administrado pelo banco BTG, ou seja, tem uma excelente gestora por trás, né? É o banco que mais cresce no Brasil, né? Ou seja, ele está buscando aí a segunda colocação depois do Itaú, né? O objetivo é o BTG se tornar aí o segundo maior banco do nosso país. A cotação dele hoje está na casa de R$ 72,49. Mas o que eu queria mostrar para vocês é com relação principalmente a essa queda que ele vem sofrendo aí nos últimos 6 meses, nos últimos um ano, né? E nos últimos 5 anos, né? Onde ele acabou chegando aí a sua menor cotação, né? E como nós já observamos, ao chegar nessa margem dos 72 e dos 73, provavelmente ele não vai passar. Por quê? Porque diferente dos fundos de papéis, aqui você tem um imóvel por trás. E esse imóvel, caso ele venha a ser vendido, né, ele pode ser transformado em dinheiro e esse dinheiro repassado para os seus cotistas, né, o que é uma vantagem dos fundos imobiliários de galpões logísticos, né, ou até mesmo de lajes corporativas, ou até mesmo de shopping, né, porque você tem um imóvel por trás. Então isso abre para nós uma excelente oportunidade de compra, né? Claro que quem já comprou está tendo um prejuízo muito grande com ele, né? Porque independente do ponto que você o comprou, ele acabou caindo, né? Mas ele foi impactado principalmente, nós vamos estar mostrando já para vocês qual foi o motivo que ele acabou sendo impactado aí, que foi um dos CRIs aí que ele tem no mercado, que infelizmente ele não foi pago, certo? O cotação máxima dele, né, nesses últimos 5 anos, bateu na casa dos R$ 106, né? Ou seja, quando estava todo o mercado funcionando e toda a circunstância favorável, ou seja, você tem um excelente upside aí com esse fundo, né? E mesmo caindo muito, ele está pagando em um dividendo de 11,78. Por quê? Porque vale lembrar que essa queda foi principalmente porque um dos CRIs que ele tem não foram pagos, né, pelo devedor, mas os seus imóveis que são responsáveis por colocar dinheiro no fundo, a vacância é zero, pessoal, certo? Então todos os galpões eles estão ocupados, né, 100% de ocupação. O problema foi esse CRI aí que infelizmente ele já não vem sendo pago, aí já está mais de 3 meses que ele não vem sendo pago e com isso acaba afetando o dividendo, né? Ou seja, esse dividendo ele cai. E evidentemente, como quem investe muito nesse segmento são principalmente investidores CPF, como o dividendo ele começa a cair, imediatamente eles começam a vender, ou seja, a pressão de compra de venda é muito grande, né? Mas só para mostrar para vocês, ó, ele está na casa de R$ 72, certo? Mas só o patrimônio, ou seja, os galpões logísticos que ele tem,
se chegar a vender esses galpões logísticos, né, o patrimônio que o fundo tem, dá R$ 105,61, ou seja, não são qualquer imóveis, são excelentes imóveis, né? Ele se encontra muito descontado, né? Atualmente no mercado ele está 0,69, ou seja, você conseguiria comprá-lo com desconto de 30%, né? O valor de caixa ele não está negativo, ele tem 16 milhões guardado em caixa, né? O seu dividendo médio dos últimos 3 anos tem um aumento de 0,65, mesmo com essa crise que ele está passando, né? Agora, o valor de cota, infelizmente, teve uma queda aí de 10,82%, principalmente devido ao não pagamento desses CRI, né? E ele tem uma base cotista de 44.948 cotistas, onde a maioria deles são CPF, ou seja, não são grupos de investimentos, são pessoas físicas, né? Então, tanto o último rendimento foi 65 centavos, como o próximo rendimento tem se mantido na casa dos 65 centavos, e devido ao não pagamento aí pela Serpasa, houve uma queda do dividendo quando comparado ao ano anterior, né? Ano anterior ele pagou 83 centavos, né? O que fazia ele ser um excelente fundo de tijolo na carteira. Agora, nesse ano, pelo terceiro mês consecutivo, ele entrega 65 centavos aí de dividendo para o seu cotista, né? Agora, no dia 26, quem é cotista vai receber 65 centavos, certo? Passando em si para o relatório, né? Tem um valor de mercado de 445 milhões, né? Tem um valor de mercado, né? Hoje em dia, 74,4 por cota, né? Tem um valor patrimonial de 631 milhões, tem um valor patrimonial por cota na casa de R$ 105,04, vem mantendo pelo terceiro mês consecutivo 65 centavos de dividendo, ou seja, de rendimento, né? Tem um dividend yield de 10,5%, ou seja, um dos maiores no segmento de galpões logísticos. Tem uma base de 45.632 investidores, né, onde ele se mantém, nós não observamos descarregando. E, além disso, né, os seus contratos eles são atípicos, né, ou seja, quem entrou não quer entregar. E a maior prova é que a média de contratos é de 8,4 anos, pessoal. Ou seja, se você comprar este fundo imobiliário, pelos próximos 8 anos, aí você tem a ocupação desses imóveis garantidos, né? Ele tem 11 ativos, né? O fundo tem uma liquidez diária de 800 mil, 100% dos contratos eles são atípicos, ou seja, com mais de 10 anos, né? E tem uma alta capacidade estática de 450 mil toneladas, né? Ou seja, uma alta capacidade para quem trabalha no segmento do agro, né? Como nós observamos, né, o rendimento já foi bem mais alto, 83 centavos, né, e ele vem caindo progressivamente, principalmente devido aos pagamentos desses CRI, que infelizmente o CRI da Serpasa não está sendo pago, e ele vem distribuindo ao longo dos meses aí na casa de 65 centavos, e provavelmente não vai passar disso, né. Uma boa notícia, por outro lado, é a inflação dos alimentos, né? Ou seja, a inflação chegou nos alimentos, tanto que vocês devem ter observado o presidente Lula chamando a atenção dos seus ministros no intuito de buscar políticas e alternativas para reduzir o preço dos alimentos, né? Então a inflação vem subindo principalmente nos alimentos, né? Se a Serpasa estivesse pagando o CRI tudo direitinho, provavelmente o fundo estaria colocando um dividendo maior, uma vez que ele continua 100% ocupado, né? Evidentemente, essa crise faz com que o fundo ele acabe perdendo para o CDI, mas ele acabe perdendo principalmente para o IFIX, né? Então, o grande problema aqui é perder para o IFIX.
porque perder para o CDI é normal, né? Porque o principal fator de comparação de fundo de tijolos é o IPCA e o próprio IFIX, né? Não é o CDI. E ele vem caindo, o que abre aí uma boa oportunidade de entrada, certo? Do ponto de vista de composição financeira, né? 473 milhões vem dos imóveis, 192 milhões vem dos CRIs, 28 milhões contas a receber, 16 milhões da renda fixa, opções de compra, né, acabam trazendo prejuízo de 72 milhões, né, e a pagar menos 6 milhões, o que dá um patrimônio líquido no final de 630 milhões que o fundo possui, né? 67% do seu portfólio são imóveis, né? Mas ele possui uma carteira de CRI e um desses CRIs pertence à Serpasa, né? E ela não vem pagando, o que infelizmente acaba machucando o dividendo, né? Então, interessante aí que ele possa pagar o mais rápido possível, né? Com relação à receita mensal por ativo, do ponto de vista de dividendo, né? Os imóveis que vão contribuir mais para o rendimento é os 15 centavos que vem do Coruripe, né? E os 11 centavos que vem do CRI Andale, né? Que ele vem pagando direitinho, né? O que dá aí um excelente retorno dentro da carteira, porque ele é o segundo maior junto com o Coruripe, e depois o FS Bioenergia também vem com 11 centavos. Então esses três são responsáveis pela maior parte do dividendo do fundo imobiliário, né? Então é interessante que esses não passem por crise, né? Do ponto de vista de resultados, né? Resultados do fundo, né? Esse resultado do fundo ele se mantém na mesma casa, né? Ou seja, o fundo arrecada todos os meses 3,5 milhões, né? Quase um relógio. O problema está na Serpasa, que quando ele não vem pagando, a receita de CRI, infelizmente, ela vem sendo impactada, né? Porque se a Serpasa estivesse pagando, a receita de CRI estaria excelente. Temos ainda também a renda fixa, né? Que devido à queda aí no CDI, também está diminuindo um pouquinho esse retorno, certo? Do ponto de vista de despesas, segue na mesma casa, ou seja, o fundo ele é bem regular, né? Então, um grande problema aí é a Serpasa precisa pagar aí esse CRI que ela está devendo, certo? Então, se nós formos olhar a composição do resultado do mês, né, de forma bem simplificada, 59 centavos vem da receita imobiliária, 11 centavos vem da receita de CRI, 3 centavos vem da renda fixa, menos 8 centavos da despesa de fundo, nenhuma despesa com exposto de renda, que dá no final 64 centavos, né? Então, isso é um bom resultado, né? Dentro do aspecto de que ele não está recebendo o valor cheio, certo? Do ponto de vista de tipo de ativo, né? Aquele que vai concentrar a maior porcentagem da carteira é o terminal de transbordo intermodal, depois o centro de recebimento de grãos e depois certificado de recebíveis imobiliários, famosos CRI, né? Onde um deles está devendo, certo? O perfil do locatário, 26% revenda de insumos, 21% açúcar e álcool, 38% operador logístico e 15% etanol de milho, né? Todos os contratos eles são atípicos, né? Ou seja, contratos aí com mais de 10 anos, né? Onde o contrato, né, ele não sofre a variação diária do mercado. Todos eles indexados ao IPCA, né? Tem um vault de mais de 8 anos, ou seja, você pode ficar tranquilo aí, né? Com relação ao reajuste, 45% dos imóveis são reajustados no mês de fevereiro
e 28% no mês de março, ou seja, que espera um pequeno aumento aí do dividendo, nem que seja na casa de centavos, agora ainda nesse início do ano, certo? Se nós formos olhar a localização, né, dois dos ativos estão em Goiás, 5 no Paraná, um em Minas Gerais, um no Mato Grosso, outro na Bahia e outro no Espírito Santo, sendo que a receita imobiliária total, os maiores responsáveis são Goiás e Paraná, ou seja, são galpões logísticos do segmento agro que eles se deslocam de São Paulo, né, que é a principal capital, né? Aqui nós temos uma pequena distribuição com relação ao valor patrimonial, né, que eu não vou me aprofundar, porque isso até a gente já comentou, só chamando a atenção da Serpasa, né, que ela é responsável aí por 10%, né, e por ser responsável aí por 10% do valor patrimonial, ela acaba afetando drasticamente o dividendo do fundo, ou seja, machucando, certo? Então, aqui você pode agora olhar cada um dos imóveis, como também cada um dos CRIs, né? No caso específico da Serpasa, que é o que está com problema, infelizmente, né? A localização em Muquem, na Bahia, né? No caso, o fundo ele comprou um CRI, né, da Serpasa, um montante de 60 milhões. Vale a pena chamar a atenção que existe uma garantia caso a Serpasa não venha pagar. A taxa é IPCA mais 9,3, ou seja, muito boa, excelente. Um prazo de 10 anos e a aquisição dele aí foi em março de 2021, certo? Tem outro CRI aqui, como o CRI Rio Verde, mas está tudo ok com ele, né? Ou seja, tudo bem, né? Pagando tudo em dia, né? Deixa eu ver se tem mais algum CRI aqui. Não, nós não temos mais nenhum CRI. O resto é só galpões logísticos, né? Ou seja, excelentes galpões logísticos, né? E devido ao não pagamento, ele vem sofrendo aí essa queda, certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, trazendo aí o Beta 11, né? Que muita gente acaba confundindo ele com o Fiagro. Ele não é um Fiagro, né? Ele tem a sua maior receita voltada para galpões logísticos, 100% ocupado, né? E todo pagando direitinho, o mesmo valor aí há mais de um ano. O problema é a sua carteira de CRI que ele possui, e dentro dessa carteira de CRI, um dos principais responsáveis é a Serpasa, e ela não vem pagando. Mas vale chamar a atenção que existe um seguro, né? Caso não venha a ser pago, né? Não chegue a um acordo, não venha a ser pago, o Betal tem algumas formas de reaver esse dinheiro, certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos vocês que estão assistindo o nosso canal aqui, permaneceram até o final. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês, né? E que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que 2023. E no caso do Betal 11, né? Os cenários ruins às vezes nos apresentam ótimas oportunidades de comprar fundos imobiliários barato, né? Porque os bons fundos mesmo, né, estavam performando muito bem, eles agora estão caros, né? E existem uns fundos que estavam performando muito bem, mas agora estão sofrendo, né, por motivos principalmente não pagamento, que isso vai acontecer com todos os fundos em algum momento, certo? Então, se você tem um fundo imobiliário na sua carteira, saiba que um dia o seu fundo ele vai ser afetado por uma dessas crises, certo? Nenhum fundo imobiliário é imune, né, à crise, né? E o Betal, diante dessa crise, está dando uma excelente oportunidade, porque o problema é o CRI, são os CRIs, né? Os seus imóveis continuam 100% ocupados e funcionando tudo bem. Valeu e até o nosso próximo vídeo.